Em entrevista após a confirmação pela mesa diretora da Câmara de sua cassação, Deltan Dallagnol lamentou a sujeição da mesa a arbítrios, dizendo: hoje a mesa da Câmara dos Deputados decidiu se curvar diante de uma decisão injusta do Tribunal Superior Eleitoral. Mais uma vez, o Poder Legislativo decidiu se curvar à criação da lei pelo Poder Judiciário. Hoje, a Casa do Povo se dobrou contra a vontade do povo. Dallagnol afirmou que recorrerá da decisão em respeito aos eleitores que tiveram seus votos cassados. O deputado disse: eu deixo hoje o Congresso Nacional. Deixo hoje a Câmara dos Deputados, mas eu deixo com a paz de quem honrou os seus eleitores. Eu deixo o Congresso Nacional com a paz de quem não foi cassado porque cometeu algum crime, porque cometeu corrupção, porque esteve em farras de guardanapos ou porque aceitou um triplex em troca de favores. Todo mundo sabe hoje a verdade. Eu não fui cassado pela minha saída do Ministério Público, mas pelo que eu fiz dentro do Ministério Público, por ter ousado colocar corruptos pela primeira vez debaixo da lei. O meu crime foi ter defendido os meus valores, ter defendido a verdade e ter buscado colocar políticos corruptos na cadeia pela primeira vez na história do Brasil. Hoje, eu sou cassado pelas mãos de um ministro delatado no Tribunal Superior Eleitoral e a partir das mãos de um deputado acusado na Câmara dos Deputados. Dallagnol disse aos que comemoram sua cassação: a cassação do meu mandato não caça o apoio de milhões de brasileiros e de milhares de votos que têm o mesmo sonho que eu tenho, o de um Brasil mais justo, mais próspero e melhor. Hoje, o sistema corrupto vence sim uma batalha, mas vou seguir lutando com todas as minhas forças para que ele não vença a guerra. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindora Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que mencionou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício ou algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito, que deveria investigar fatos. Bolsonaro disse: há uma figura dos advogados, joga a rede. O cara joga a rede, depois puxa a rede, vê o que tem e acusa a pessoa. Se eu pegar qualquer um de vocês, quebrar os sigilos de vocês, tua esposa, teu irmão, teu tio, teu avô, teu padrasto, vou achar alguma coisa. Ah, o cara comprou 20 mil reais, um carro de um tal fulano. Vai que esse fulano é traficante, ninguém sabe disso. Opa, vamos investigar essa pessoa por relação com o tráfico. É isso que os caras fazem. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos.
As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas, após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Phishing Expedition. Os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assédio de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento das empresas por impossibilidade de gerar renda. Há mais de 23 meses, todos os nossos rendimentos são retidos sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Hoje, a mesa da Câmara dos Deputados decidiu se curvar diante de uma decisão injusta do Tribunal Superior Eleitoral. Mais uma vez, o Poder Legislativo decidiu se curvar à criação da lei pelo Poder Judiciário. Hoje, a Casa do Povo se dobrou contra a vontade do povo. E aí, qual que deve ser o recurso agora que a defesa do senhor pode apresentar para tentar reverter a cassação? Eu lutei e eu vou lutar até o fim pelos 345 mil eleitores. Eu vou recorrer até o fim, não por um cargo, não por um mandato, mas sim por todas aquelas pessoas que saíram das suas casas com título de eleitor na mão para depositar nas urnas aquilo que é a principal e mais preciosa ferramenta de uma democracia, que é o voto. Mas qual instrumento jurídico a defesa do senhor vai usar agora? Como é que vai ser essa... Como é que vocês vão recorrer? Eu gostaria de antes seguir dizendo que eu honrei os votos de todos esses eleitores que saíram às urnas nesse período no Parlamento. E eu fiz isso do lado de um trabalho de uma equipe dedicada, com quem eu tive o privilégio de caminhar ao longo desse tempo. Foram 221 proposições legislativas em pouco mais de 100 dias de mandato. Nós coletamos em menos de um mês mais de 171 assinaturas para propor uma proposta de emenda constitucional pelo fim da impunidade natalina. Nós lutamos e aprovamos em menos de 3 meses uma proposta que avança o direito dos autistas. Nós constituímos, junto com 27 parlamentares que estão dentre os melhores quadros do Parlamento brasileiro, um grupo de fiscalização especializada, a fim de fiscalizar os abusos e os erros cometidos pelo Poder Executivo. Eu lutei para honrar os votos de cada eleitor, tendo a oportunidade de, à tribuna, denunciar abusos praticados pelo governo e arbítrios praticados pelas autoridades. Eu fiz o meu melhor e eu trabalhei duro para, ao longo desse período de mandato, honrar cada voto de cada brasileiro que depositou a sua confiança no nosso trabalho. Eu queria ainda dizer que algumas pessoas, quando eu cheguei aqui à Câmara dos Deputados, afirmaram que eu deveria me curvar a grandes poderes, a autoridades, que eu deveria me dobrar, fazer acenos,
ser mais flexível, que eu deveria concordar com o modo como esse sistema e que o jogo funciona. Mas eu não me arrependo em nenhum momento. E eu não faria nada diferente para manter o meu mandato. Eu não iria a jantares obscuros apertar mãos. Eu não faria acordos imorais. Eu não deixaria de dizer a verdade e não deixaria de lutar para ser a voz da indignação da sociedade aqui no Congresso Nacional. Eu deixo hoje o Congresso Nacional, deixo hoje a Câmara dos Deputados, mas eu deixo com a paz de quem honrou os seus eleitores. Eu deixo o Congresso Nacional com a paz de quem não foi caçado porque cometeu algum crime, porque praticou corrupção, porque esteve em farras e guardanapos ou porque aceitou um triplex em troca de favores. Todo mundo sabe hoje a verdade. Eu não fui caçado pela minha saída do Ministério Público. Eu fui caçado pelo que eu fiz dentro do Ministério Público, por ter ousado colocar corruptos pela primeira vez debaixo da lei. O meu crime foi ter defendido os meus valores, ter defendido a verdade e ter buscado colocar políticos corruptos na cadeia, na primeira vez na história do Brasil. Hoje, eu sou caçado pelas mãos de um ministro delatado no Tribunal Superior Eleitoral e a partir das mãos de um deputado acusado na Câmara dos Deputados. Eu gostaria ainda de dizer, nesse momento em que eu saio da Câmara, a todos aqueles que comemoram a minha cassação, que a cassação do meu mandato não caça o apoio de milhões de brasileiros e de milhares de votos que têm o mesmo sonho que eu tenho, o de um Brasil mais justo, mais próspero e melhor. Hoje, o sistema corrupto, ele vence sim uma batalha, mas eu vou seguir lutando com todas as minhas forças para que ele não vença a guerra. Queria agradecer a presença de vocês, ao interesse de vocês e dizer que assim que nós tivermos novos passos, novas declarações, nós vamos nos colocar à disposição da imprensa. Como é que vai ser o recurso? Curitiba, eu não tenho palavras para agradecer. Eu quero dizer para vocês que cada gesto de cada um de vocês, de abandonar o conforto do seu lar, o tempo com a sua família, alguns pararam o seu trabalho para vir aqui hoje, eu quero dizer que isso aquece o meu coração, que isso injeta nas minhas veias energia e força para seguir lutando, para seguir adiante. Eu quero agradecer a cada um de vocês que está aqui hoje lutando pelo que acredita. Eu quero agradecer a cada deputado que veio dos diferentes lugares do Brasil, aqueles vereadores como de Campo Largo, André, aqui de Curitiba, Andiária, Amália. Eu quero agradecer os deputados estaduais, Fábio, os nossos futuros deputados aqui também, Henrique Mecabô, cada pessoa que veio dos diferentes lugares, como a Renata, que reagendou, mudou o horário da missa de 1 ano de falecimento do seu pai para estar aqui, como o deputado Dr. Federico, que tinha um hotel fazenda agendado com a família, aniversário da esposa, mudou tudo para vir para cá. E eu quero dizer que eu vou fazer com que cada energia, cada esforço, cada gota de dedicação de vocês não seja em vão. Eu quero dizer para vocês que o que me traz aqui hoje é uma estrada em que nós juntos lutamos contra a corrupção, contra um sistema corrupto muito maior do que nós. Nós juntos ousamos, nós juntos fizemos sacrifícios, nós fomos às ruas, nós tivemos vitórias esplêndidas, mas o que nós vemos hoje é um sistema corrupto reagir. E nós temos que tomar uma decisão hoje. Se nós vamos deixar que eles vençam, se nós vamos sair derrotados ou se nós vamos lutar. Em vários momentos ao longo da minha história me falaram que é impossível. Deltan, é impossível agora você recuperar o mandato. Deltan, é impossível fazer a diferença se você perder o mandato. Mas eu quero dizer para vocês que eu ouvi essa palavra impossível várias vezes na minha vida. E disseram que era impossível colocar bandidos na cadeia. E nós juntos colocamos. E disseram que era impossível recuperar dinheiro desviado no Brasil. E nós juntos recuperamos 15 bilhões de reais. E disseram que era impossível responsabilizar os maiores corruptos do nosso país. E nós acusamos mais de 500, condenamos mais de 170 e mais de 100 foram presos.
E disseram que era impossível fazer o povo se interessar por política. E nós vemos aqui uma multidão e pessoas que sabem os nomes dos ministros do Supremo e que não sabem os nomes dos jogadores da seleção. Nós vemos o impossível acontecer. Nós lutamos porque nós acreditamos. Nós lutamos por aquilo que nós acreditamos. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Não é desonroso lutar e perder. Desonroso é não lutar pelo que nós acreditamos. Nós vamos lutar por democracia. Nós vamos lutar contra a censura. Nós vamos lutar por votos caçados ilegalmente de Deltan, de outros parlamentares, de outros políticos. Nós vamos lutar contra prisões políticas ilegais. Nós vamos lutar contra o arbítrio. Nós vamos lutar por justiça. Nós vamos lutar por um país em que o presidente da República não seja um condenado por corrupção. Nós vamos lutar para que os corruptos não fiquem impunes. Nós vamos lutar para que o nosso país não seja o país de dois Sérgios. Um Sérgio que é acusado por uma piada de festa junina e outro Sérgio que desviou bilhões, que está lá livre, leve e solto fazendo rolê no Rio de Janeiro. Nós vamos lutar pela nossa liberdade. Nós vamos lutar pela nossa voz. E nós vamos lutar com os instrumentos que nós temos na nossa mão. Todos os instrumentos legítimos, parlamentares. Nós vamos lutar com os nossos mandatos. Nós vamos lutar com a CPI. Nós vamos lutar com a fiscalização do Executivo. Nós vamos lutar com requerimentos. Nós vamos lutar com projetos de lei. Nós, cidadãos, nós vamos lutar com a nossa voz. Nós vamos lutar nas ruas das cidades. Nós vamos lutar nas ruas das redes sociais. Nós vamos lutar com amor, com paixão, com a verdade e com a justiça. Nós não vamos desistir do nosso Brasil. Algumas pessoas dizem: espere, não tem pressa, espere que tudo vai se resolver. A nossa história não é uma marcha inexorável ao avanço, não. A nossa história é determinada pelas nossas ações, pelas ações de cada um de vocês. Quem diz espere é quem não está sofrendo com pessoas que são eleitos de UTIs, eleitos de hospitais e o dinheiro não chega e é roubado. Quem diz espere são aqueles que não têm a urgência, que não estão sofrendo com pessoas, parentes que foram soterradas por falta de dinheiro, que foi desviado mais de 1 bilhão na Secretaria de Obras do Rio de Janeiro. Quem diz espere é aqueles que não sofrem, como tantas pessoas são assaltadas, roubadas e correm risco de vida e tem medo quando seus filhos saem de casa para as ruas. Quem diz espere são aqueles que não sofrem com a falta de oportunidades, aqueles que não sofrem com pessoas que são classificadas como as piores em português, em matemática, em ciências, nos exames internacionais, porque aqui no Brasil o dinheiro não chega onde mais precisa. Nós estamos cansados de esperar. Nós já esperamos 523 anos. Nós não vamos mais esperar. Nós vamos lutar. A hora da mudança é agora. O tempo da mudança é o hoje. A força da mudança é de vocês, é a nossa. E nós juntos vamos nos unir por essa transformação. Eu não quero viver num país em que tem um corrupto na presidência, em que quem combateu a corrupção corre risco de ir para a cadeia. Eu não quero viver num país em que um amigo do presidente é colocado no Supremo Tribunal Federal não por suas qualidades, mas por fidelidade. Eu não quero viver num país em que pessoas de bem vão às ruas protestar com medo de fazer o que é certo numa democracia, que é criticar decisões de governantes. Eu não quero viver num país que estenda um tapete vermelho para um ditador. Eu não quero viver num país em que a gente tenha medo de fazer o que é certo no nosso país. Mas eu não quero viver num outro país, eu quero viver num outro Brasil. E eu quero dizer para vocês que eu vou lutar até o fim por esses 344.917 votos que vocês me deram para ser a voz de vocês. E dá perto o meu coração o fato de tanta gente boa, tanta gente honesta, tanta gente competente estar ficando órfã de representatividade no Congresso Nacional. Eu quero dizer para vocês que aperta o meu coração ver a voz do povo, a soberania do popular ser esmagada pelo arbítrio. Eu quero dizer para vocês que mesmo assim nós não vamos desistir. Eu quero dizer que Curitiba não é o germe do fascismo, que o Paraná não é o germe do fascismo. Eu quero dizer que Curitiba é o germe do combate à corrupção. Curitiba é o germe do trabalho. Curitiba é o germe da estratégia da mudança. Curitiba é o germe da verdade. Curitiba é o germe da democracia.
Curitiba é o germe da justiça. Curitiba é o germe da liberdade. Viva Curitiba! Viva o Paraná! E viva o Brasil! Eu quero dizer para vocês que eles podem ganhar ou a gente pode ganhar. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu vou dizer o que eu vou fazer. Eu vou lutar. Eu vou lutar até o fim. Eu encontrei várias pessoas que ao longo da Lava Jato me pediram, hoje as pessoas me encontram e me pedem, não desista, nós precisamos de pessoas como você. Agora eu quero pedir para vocês, não desista. Foi assim com pessoas das ruas que a gente começou grandes mudanças. E grandes manifestações começaram com manifestações menores. E são gotas de chuva que vão se unindo em pequenos rios, pequenos córregos, que viram grandes rios de transformação. Eu quero dizer para vocês que eu não vou desistir do nosso país. E que se me caçarem ou não me caçarem, se caçarem uma cabeça de Deltan, a gente vai erguer 3 aqui no Paraná. Aí vai erguer 3 em outros estados. E a gente vai encher aquele Congresso Nacional, para que dentro da democracia a gente faça a transformação com que a gente sonha. A gente não vai construir o Brasil que a gente sonha, a gente não vai construir o Brasil que a gente quer, se a gente nos dobrar ao arbítrio, ao abuso e à corrupção. Se a gente nos dobrar, se a gente cair nos métodos errados da vingança ou no outro oposto, a gente cair nos métodos errados da omissão. Nós vamos buscar o caminho do meio, o caminho da verdade, o caminho da justiça. E nós vamos lutar de cabeça erguida e de tronco ereto. Mas nós também, como os legendários, vamos lutar de joelhos no chão, de rosto em terra, pedindo ajuda de Deus. Eu quero dizer para vocês, que vocês estarem hoje aqui, vocês nos dão, a todos nós, não só a mim, a todos nós forças. Eu tenho ouvido deputados, senadores com medo. Agora quando as pessoas estão na rua, todos nós nos enchemos de coragem para atravessar as paredes. Eu quero dizer que você está aqui hoje, cada um de vocês, você não está aqui em vão. E se você está olhando para cá, achando que aqui estão os protagonistas, eu quero que vocês olhem o oposto. Vocês são os protagonistas, vocês são os nossos senhores. Eu estou aqui para servir vocês, eu estou aqui para lavar os seus pés. Agora eu preciso ser muito franco, sozinho eu não vou conseguir. Eu preciso da ajuda de vocês e vocês do nosso lado para a gente fazer a transformação. Eu quero te encerrar dizendo que tudo isso é sempre por amor a Deus, por amor às pessoas e para lutar por aquilo que a gente acredita. Obrigado, Curitiba! Obrigado, Paraná! Obrigado, Brasil! Obrigado! Esse é o meu último pronunciamento aqui na Câmara. Hoje a mesa diretora escolheu se curvar diante da injustiça praticada pelo TSE de rasgar votos legitimamente dados. A mesa aqui da Câmara escolheu permitir, mais uma vez, que as cortes superiores legislem. A Casa do Povo se curvou contra a vontade do povo. Eu lutei e eu vou seguir lutando pelos meus 345 mil eleitores. Eu vou recorrer até o fim, não pelo cargo, não pelo mandato, mas por respeito a todos aqueles que no dia 2 de outubro do último ano saíram das suas casas com seus títulos de eleitor na mão para depositar na urna sua maior ferramenta de mudança em uma democracia, o voto. Foi uma honra servir a vocês nesta Câmara, lá no meu gabinete, ao lado de uma equipe tão preparada, tão dedicada, e eu agradeço a cada um deles. Eu queria dizer para vocês que foi uma honra fazer 221 proposições em 125 dias. Foi uma honra, em menos de um mês, conseguir 171 assinaturas para protocolar a PEC pelo fim da impunidade natalina. Quero dizer que foi uma honra conseguir aprovar em 3 meses apenas um projeto de lei para defender os autistas e ainda tanto mais era necessário. Foi uma honra ter coordenado a formação de um gabinete de fiscalização do governo com 27 parlamentares entre os melhores quadros do parlamento. Foi uma honra ainda cada ida lá na tribuna para atacar, combater os abusos, os arbítrios, sendo a voz da indignação de milhões de brasileiros. Com palavras, com trabalho, com dedicação, com estratégia, eu busquei honrar cada voto que vocês me deram. Muitos me disseram, desde o dia que eu cheguei aqui, que eu deveria aceitar o sistema, aceitar os jogos do sistema, que eu deveria fazer acenos, que eu deveria criticar menos, ou até mesmo aceitar mais. Mas eu quero dizer para vocês que eu não faria nada diferente para manter meu mandato. Eu não apertaria mãos em jantares obscuros, não faria acordos imorais, não faria falsas promessas, nem eu teria deixado de dizer a verdade só para agradar poderosos de Brasília. Eu deixo hoje o Congresso Nacional com a paz de ter honrado os meus eleitores, com a paz de não ser caçado por roubar, por ter feito farra dos guardanapos ou por ter recebido um triplex em troca de favores.
O meu crime foi ser fiel aos meus valores e à minha fé. O meu crime foi honrar a lei e foi dar o meu melhor para que os políticos corruptos do Brasil finalmente fossem para a cadeia. Todos sabem a realidade. Eu não fui caçado pela minha saída do Ministério Público, mas eu fui caçado sim pelo trabalho que eu fiz lá dentro do Ministério Público. O PAD inexistente foi, na verdade, fazer com que os poderosos temessem pagar pelos seus crimes. Eu fui caçado no TSE a partir das mãos de um delatado pela Lava Jato. E eu fui caçado aqui na Câmara a partir das mãos de um investigado, de um acusado pela Lava Jato. Hoje eu deixo a Câmara dos Deputados, mas aqueles que estão comemorando a minha cassação, eles estão ignorando o fato de que caçar o mandato não caça o apoio, a vontade, a determinação de todos aqueles que compartilham comigo o mesmo sonho, o sonho de construir um Brasil mais justo, mais próspero e melhor. O sistema mais uma vez vence uma batalha, mas eu vou seguir lutando para que ele não vença a guerra do seu lado.